Problema 27, apresentado na lista longa de problemas propostos, para a IMO de 1967. Polígonos regulares obtidos intersetando um cubo por um plano. Neste problema, o enunciado é o seguinte: intersetando um cubo com um plano. Como? E que polígonos regulares podem ser obtidos? Para resolvermos este problema, vamos recorrer ao GeoGebra. O ambiente de trabalho deverá ser dinâmico, e para isso, devemos começar por desenhar um cubo de lado definido pelo seletor lado sublinhado, quadrado. Por outro lado, a posição do cubo no ambiente 3D é definido a partir de um dos seus vértices, neste caso, do vértice A. Para posicionarmos o cubo, as coordenadas do vértice de referência, A, são definidas tendo por base um seletor para cada uma delas. Abscissa referência, ordenada referência e cota referência. A equação geral de um plano da corte é do tipo A, x, mais B, y, mais C, z, é igual a D. O número mínimo de lados que uma secção transversal de corte de um cubo pode ter é 3, obtendo-se assim um triângulo. O número máximo de lados que uma secção transversal de corte de um cubo pode ter é 6, obtendo-se assim um hexágono. Agora pergunta-se: será que, para além de polígonos com 3 e 6 lados, será possível ter polígonos com 4 e 5 lados, neste caso, apenas polígonos regulares? Vamos então considerar um plano. E se, por exemplo, para um cubo de lado igual a 6 unidades de comprimento, considerarmos o plano da equação 3x mais 3y mais 6z é igual a 15, e fazendo variar o parâmetro c, iniciando com o valor de 6, intersetando o cubo no vértice A, vamos obter uma sequência de polígonos de interseção, com uma quantidade de lados que vai variar de 3 a 6. Fazendo variar o parâmetro c, de 6 para 5, a equação do plano altera-se para 3x mais 3y mais 5z é igual a 15, e interseta o cubo em 3 arestas, pelo que a secção é um triângulo isósceles, ou seja, um polígono irregular. Fazendo variar o parâmetro c, de 5 para 4, a equação do plano altera-se para 3x mais 3y mais 4z é igual a 15, continua a intersetar o cubo em 3 arestas, pelo que a secção é também um triângulo isósceles, ou seja, um polígono irregular. Fazendo variar o parâmetro c, de 4 para 3, a equação do plano altera-se para 3x mais 3y mais 3z é igual a 15, continua a intersetar o cubo em 3 arestas, pelo que a secção é também um triângulo equilátero, ou seja, um polígono regular. Fazendo variar o parâmetro c, de 3 para 2, a equação do plano altera-se para 3x mais 3y mais 2z é igual a 15, continua a intersetar o cubo em 3 arestas, pelo que a secção é também um triângulo isósceles, ou seja, um polígono irregular. Fazendo variar o parâmetro c, de 2 para 1, a equação do plano altera-se para 3x mais 3y mais z é igual a 15, continua a intersetar o cubo em 4 arestas, pelo que a secção é um quadrilátero irregular.
Fazendo variar o parâmetro, c, de 1 para 0, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em 4 arestas, pelo que a secção é um retângulo, ou seja um quadrilátero irregular. Fazendo variar o parâmetro, c, de 0 para menos 1, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em 6 arestas, pelo que a secção é um hexágono irregular. Fazendo variar o parâmetro, c, de menos 1 para menos 2, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos 2z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em 6 arestas, pelo que a secção é também um hexágono irregular. Fazendo variar o parâmetro, c, de menos 2 para menos 3, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos 3z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em 3 vértices, pelo que a secção é um triângulo equilátero, ou seja um polígono regular. Fazendo variar o parâmetro, c, de menos 3 para menos 4, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos 4z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em um vértice e 4 arestas, pelo que a secção é um pentágono irregular. Fazendo variar o parâmetro, c, de menos 4 para menos 5, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos 5z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em um vértice e 4 arestas, pelo que a secção é também um pentágono irregular. Fazendo variar o parâmetro, c, de menos 5 para menos 6, a equação do plano altera-se para 3x, mais 3y, menos 6z, é igual a 15. Continua a interceptar o cubo em 2 vértices e 2 arestas, pelo que a secção é um losango. Assim, podemos concluir que a interseção de um cubo por um plano pode gerar polígonos de 3 a 6 lados, alguns deles polígonos regulares e outros irregulares. Utilizamos um plano que interseta obliquamente o cubo, embora com uma simetria central. Mas é evidente que faltam outras opções, por exemplo planos paralelos a uma face. E planos também oblíquos mas sem uma simetria central, que gerará para secções apenas polígonos irregulares. Intersetando um cubo com um plano, os únicos polígonos regulares que podem ser obtidos são um triângulo equilátero, quando o plano passa por 3 vértices equidistantes. Um quadrado, quando o plano é paralelo a uma face ou interseta 4 faces de forma adequada. E um hexágono regular, quando o plano corta 6 arestas, de uma forma simétrica. No quadro abaixo temos, ao centro, os valores para os coeficientes da equação geral do plano. E à direita, o valor do respectivo parâmetro, d. Observemos que o valor do parâmetro, d, é obtido em função das coordenadas do vértice de referência, A, e da medida, L, do lado do cubo. Como vimos, é possível obtermos secções que são pentágonos, mas irregulares, porque nem todos os lados e ângulos internos são iguais. Um pentágono regular não pode ser obtido pela interseção de um plano com um cubo devido a 3 obstáculos fundamentais. Primeiro, incompatibilidade de simetrias. O cubo possui simetria octaédrica, enquanto um pentágono regular possui 5 eixos, rotações de 72 graus, e 5 eixos de reflexão. Segundo, ângulos internos incompatíveis.
O pentágono regular tem ângulos internos de 108 graus, não é múltiplo de 90 graus ou 60 graus, os únicos ângulos naturalmente presentes no cubo. Terceiro, restrições geométricas. Não há arranjo de 5 arestas no cubo que permitam distâncias e ângulos iguais entre si. Intersetando o cubo com um plano, que passa por 3 vértices equidistantes, com a equação x mais y mais z é igual a 9. A secção obtida é um triângulo equilátero, que como sabemos é um polígono regular. Observemos dinamicamente no GeoGebra, o polígono obtido pela interseção do plano com o cubo. Intersetando o cubo com um plano paralelo a uma face, com a equação x mais y mais z é igual a d, e fazendo variar a sua posição desde d igual a x 0 a d igual a x 0 mais l. O plano interseta 4 faces. A secção obtida é um quadrado, que como sabemos é um polígono regular. Observemos dinamicamente no GeoGebra, o polígono obtido pela interseção do plano com o cubo. Intersetando o cubo com um plano, que interseta 6 arestas, com a equação x mais y mais z é igual a 12. A secção obtida é um hexágono regular. Observemos dinamicamente no GeoGebra, o polígono obtido pela interseção do plano com o cubo.